O meu assunto hoje vai ser o livro Guia Politicamente Incorreto da América Latina. É a segunda versão do Leandro Narlock, agora com a ajuda de peso do Duda Teixeira, repórter da revista Veja. Esse tipo de livro, Guia Politicamente Incorreto, foi uma série muito legal que fizeram nos Estados Unidos com um resgate de vários fatos históricos sob uma ótica bem mais honesta, né, contra a visão marxista, que sempre tentou reescrever a história por um prisma totalmente ideológico, deturpando altamente os fatos. E o primeiro livro do Leandro já tinha sido excelente sobre a história do Brasil, e agora, então, esse segundo volume aqui com a ajuda do Duda Teixeira não deixa nenhum leitor do primeiro. Foram milhares e milhares de livros vendidos, já está no topo das vendas aí há semanas. Não vai deixar nenhum leitor decepcionado, muito pelo contrário. Eu achei até melhor, particularmente. Porque, de fato, né, a América Latina, quando você abre mais o escopo da análise, você tem mais personagens caricatos ainda para você poder derrubar, né, esses mitos que a latino-americano adora idolatrar, né? Quanto mais perverso, cruel, imbecil, tirano, quanto mais assassino for o sujeito, mais idolatrado ele é pela legião de idiotas úteis da esquerda latino-americana. A leitura desse livro me remeteu o tempo inteiro àquele livro bem mais antigo, Manual do Perfeito Idiota Latino-Americano, que conta, inclusive, entre um dos autores com o filho de Mário Vargas Llosa, né, Álvaro Vargas Llosa, que é um livro excelente também para mostrar justamente essa insistência na estupidez, né, da esquerda latino-americana, que adora um barbudinho messiânico, né, parece que é o retorno de Jesus Cristo, só que em vez de trazer um discurso de amor, vem com um discurso revolucionário, de igualdade, custe o que custar, pela arma, pela ditadura do proletário, né? Então esse livro ele vai, obviamente, detonar aí os mitos mais adorados por essa esquerda tacanha, né, carnívora da América Latina. Che Guevara é logo o primeiro, né, muito fácil, inclusive, detonar esse psicopata, né, esse assassino frio e cruel. Eu mesmo, há pouco tempo, escrevi um artigo para o jornal O Globo falando do verdadeiro Che Guevara, né, que é curioso como tanta gente ainda consegue estampar aquela foto eternizada de corda em suas camisetas, biquínis, né, estampa para tudo que é lado de produtos aí vendidos, como se fosse um humanitário, um sujeito que lutou pela justiça social, enquanto que basta um pouquinho mais de aprofundamento nos fatos históricos para ver que Che Guevara foi um psicopata, um assassino frio e cruel, um sujeito que conseguiu destruir Cuba, depois foi lutar na Bolívia, foi lutar na África, quer dizer, e sempre com essa sede por violência, por sangue, matando inclusive pessoas menor de idade, em frente a suas mães, seus pais. Quer dizer, um verdadeiro tirano, um verdadeiro psicopata, e é idolatrado aí por essas pessoas que hoje se dizem humanitárias, né? Roqueiros que ignoram que Che Guevara perseguiu roqueiros em Cuba. Quer dizer, é muita ignorância ou má fé, perfídia, né? Simão Bolívar, outro idolatrado aí pela Revolução Bolivariana de Chaves, detonado aqui com fatos históricos. Salvador Allende, né, quer dizer, um golpista marxista que vinha destruindo já a democracia chilena e tentando, inclusive, um golpe marxista com a ajuda de Fidel Castro e revolucionários cubanos dentro do Chile, um país que até então tinha um certo respeito pela sua Constituição, né, que já tinha 45 anos de idade. Então, muita deturpação histórica que a gente atura até hoje nos livros didáticos, na grande imprensa, em tudo que é lugar que a gente olha na América Latina, predomina a versão marxista da história da região, o que é uma versão totalmente falsa, repleta de falácias pelo prisma ideológico que ignoram os fatos mais básicos, mais documentados desses personagens todos. Vem mostrando aqui como os incas e astecas
eram cruéis, muito antes de chegar Cortés e Pizarro na região, quer dizer, os malvados espanhóis versus os pobrezinhos incas e astecas. Essa versão não só predomina na história, como músicas românticas bonitas são escritas, né, como Neil Young escreveu, enaltecendo aquela região como era a primeira sociedade socialista, onde não havia violência. Ora, bolas, Montezuma era um ditador cruel, arrancava o coração das pessoas, os astecas sacrificavam até mesmo crianças para os seus deuses. Era uma ditadura, um regime totalmente de castas, de pirâmide, e fica predominando essas versões aí absurdas da história, até mesmo nas escolas, né? Nossos filhos vão para escolas privadas, com alta mensalidade, aprender história com esses professores marxistas terríveis, patéticos, que ficam incutindo em suas cabeças essas doutrinações ideológicas marxistas, né? Haiti também vem mostrando como a revolução contra a escravatura feita pelos escravos negros da época não veio estabelecer nada de um regime livre, muito pelo contrário. Vários desses escravos, assim que conseguiram colocar os colonizadores para correr, criaram um mecanismo de nova escravidão. Vários negros chegaram ao poder e mantiveram escravos. Quer dizer, sem falar da carnificina que foi aquela guerra civil, com milhares de mortos inocentes. Vem mostrando, obviamente, não podia faltar também Perón, né? Perón, o peronismo que conseguiu destruir o país até então mais rico da região, que era a Argentina, que era invejada por franceses, por exemplo, que era um dos países mais ricos do mundo no comecinho do século XX, que foi o país que fez a fortuna, por exemplo, de Onassis, e conseguiram destruir a Argentina em pouquíssimo tempo com o peronismo, com esse populista demagogo do Perón e com sua Eva Perón, Evita, né, que conseguiu também levar a patamares absurdos o grau de populismo e demagogia de um governante, com a distribuição de benesses para os pobres, como se fosse isso que criasse riqueza, e com a outra mão a adoção de um regime claramente fascista, onde ocorria uma simbiose entre governo autoritário que perseguia a livre imprensa, a imprensa burguesa, né, sempre esse mesmo discursinho, para conseguir então fazer uma simbiose entre Estado ultrapoderoso, sindicatos mafiosos e grandes empresários, fazendo um regime então fascista e até hoje idolatrado aí por uma esquerda estúpida, né, imbecil, que não consegue entender que esses regimes, Salvador Allende, em sua juventude, durante a faculdade de medicina, inclusive sua tese de faculdade e tudo mais, defendendo teses nazistas, né, nacional-socialistas, de eugenia, falando que tinha que esterilizar alcoólatras, homossexuais, quer dizer, e até hoje esse pessoal sendo idolatrado por uma esquerda latino-americana que se diz humanitária, defensora dos direitos humanos e por aí vai. Olha, é tanta estupidez, é tanta imbecilidade que a gente vê na esquerda latino-americana que é de dar dó. Realmente você acaba de ler um livro desse, você fica com pena desse pessoal. Você só não consegue sentir tanta pena assim porque você sabe que esses imbecis é que estão no poder ou quase lá em quase todos os países latino-americanos, que nunca aprendem com a história. Então é uma insistência no erro, né? Errar é humano, insistir no erro é estupidez, né? E na América Latina o que a gente mais vê é isso. A história pode não se repetir exatamente igual, mas ela rima de forma muito curiosa. Então esse tipo de livro é bom, por um lado, você ver como está fazendo sucesso no mercado de livros no Brasil, esse tipo de livro, porque é um resgate da história, dos fatos históricos, por um prisma mais sério, isento, sem essa lente ideológica que quer reescrever tudo, que quer deturpar os fatos todos. É assim que história deveria ser ensinado na escola dos nossos filhos. De uma forma, primeiro, muito mais agradável, com uma escrita muito melhor, e segundo, muito mais fiel aos fatos históricos. Nós precisamos disso
porque as pessoas que acham, isso já acabou, foi a época da Guerra Fria, morreu, você vai ficar falando em marxismo, em comunismo, em pleno século XXI, essas pessoas estão muito enganadas por não entenderem que é o nosso passado que cria o caminho do nosso futuro. É pela visão que nós temos da história que nós poderemos então abraçar um caminho A ou um caminho B. E é justamente o fato de tanta gente ainda conseguir idolatrar psicopatas como Che Guevara, demagogos marxistas, antidemocráticos como Perón e Allende, uma visão bobinha maniqueísta da colonização espanhola frente aos índios que aqui estavam antes. Simão Bolívar e por aí vai, Pancho Villa, quer dizer, todos esses personagens vitimizados pela história marxista, pela idolatria a esse bando de tirano, de psicopata e assassino, pela idolatria e pelo enaltecimento do que representaram essas pessoas no passado, que nós podemos hoje votar em figuras tão pitorescas quanto Hugo Chávez, Evo Morales, com esse discurso de índiozinho vítima, casal Kirchner na Argentina e um certo metalúrgico populista com 9 dedos num país aí um pouquinho mais civilizado da região, mas não tão livre assim dessa demagogia populista. Então é importante demais da conta, eu não poderia frisar tanto isso, é importante demais resgatar os fatos históricos como eles foram. Por isso, meus parabéns aqui para o esforço de Leandro Narlock e Duda Teixeira, que culminou nesse excelente livro que eu recomendo a todos. Era esse o assunto hoje.